Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de número 8 do Automation Studio da BR. E nessa videoaula a gente vai começar a falar do sistema operacional que roda nos controladores e a gente vai dar um foco nas tarefas dos controladores BR. A gente vai ver como é que a gente aloca os nossos programas, como é que a gente pode trabalhar com essa situação quando tem vários programas, a gente tem um sistema de controle em tempo real, como é que a gente faz para organizar isso daí no nosso CLP, beleza? O que é configurável, o que não é configurável, quais são as restrições, o que eu tenho que tomar cuidado na hora de configurar a minha aplicação, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as características do sistema operacional dos controladores, certo? O sistema ele é executado em todos os controladores BR, geralmente a gente chama de runtime, sempre que a gente está falando assim. É uma nomenclatura que a gente usa para o sistema operacional da BR, que roda tanto nos CLPs padrões quanto nos Power Panels, também nos PCs industriais. Então a gente geralmente chama de runtime para ficar mais fácil. Então a aplicação, ou seja, o que a gente desenvolve no Automation Studio é independente do hardware. Então, como a gente viu já nas videoaulas anteriores, a gente pode trocar o controlador sem problema nenhum. Então, a aplicação que eu desenvolvo no Automation Studio é sempre a mesma, não vai alterar. Então, a gente tem uma camada ali então do sistema operacional que a gente, como engenheiros geotécnicos de aplicação, a gente não precisa se importar. A gente só desenvolve nossa aplicação, transfere para o CLP e tudo vai rodar como que a gente espera, independente do hardware que a gente esteja utilizando, né? Então, por isso que a gente fala que a aplicação é independente do hardware. Obviamente, tem pessoas dedicadas da BR que trabalham nessa camada aqui de hardware para poder adaptar todo o sistema aos processadores, controladores que rodam nos CLPs, nos diversos CLPs e nos PCs industriais também. Beleza? A gente também no sistema operacional a gente tem determinismo, né? Porque a gente está falando de sistema de controle em tempo real, então eu tenho que garantir determinismo na execução dos meus programas, das minhas tarefas, né? Então a gente vai ver que a gente tem até 8 ciclos de tarefas, a gente vai ver isso aqui lá no Automation Studio. Então a gente pode ter até 8, menos que 8 podemos, mas não mais que 8. A gente vai ver como é que a gente configura isso daí também. A gente vai ver onde que a gente vê esses ciclos de operação também, o tempo de cada um e quais são as peculiaridades que a gente tem na questão desses ciclos de trabalho, né? Beleza? Uma coisa que a gente tem que garantir, a gente está falando em garantir o determinismo, né? Se eu tenho vários programas rodando num ciclo e esse ciclo não consegue executar num determinado tempo, eu vou ter um estouro do meu tempo de execução, né? E aí isso é um problema quando a gente está falando do sistema de controle em tempo real, né? Isso pode acarretar aí diversas situações indesejáveis para a nossa aplicação. Se eu tenho que garantir que o meu programa vai ser executado de 10 em 10 milissegundos, então eu tenho que garantir esse tempo. Então não posso ter aí 11 milissegundos, por exemplo. A gente vai ver tudo isso um pouco mais em detalhes. Também o sistema operacional dos controladores, a gente tem várias bibliotecas disponíveis na BR, então tem várias bibliotecas para diversos tipos de aplicação, que a gente está falando de comunicação, controle, bibliotecas voltadas às básicas também, né, com timers e tudo mais. Então a gente tem uma gama gigantesca de bibliotecas disponíveis, bibliotecas MAPS também, são videoaulas que a gente vai ter também, que são as tecnologias MAPS disponíveis da BR. O sistema operacional também existem várias interfaces de comunicação, pessoal, vários protocolos disponíveis, muitos deles são nativos, alguns outros é necessário usar a interface, mas é muito flexível a gama de protocolos disponível para usar nos hardwares da BR. Uma coisa que vem nativa nos CLPs é o OPC Client Server. Então você pode usar o CLP tanto como cliente quanto servidor, tanto os dois ao mesmo tempo, é possível, totalmente possível. E isso não tem licença nenhuma, já é nativo dos controladores há bastante tempo já, então a BR tem isso aí disponível nos controladores, é bem fácil de usar também, beleza? E a gente também tem várias funções de diagnóstico nos controladores. Por exemplo, meu controlador parou lá, eu preciso saber por que ele parou, o que aconteceu isso, a gente vai ver também as ferramentas que a gente tem de diagnóstico, beleza? Bom, pessoal, aqui para a gente ter noção dos protocolos de maneira geral que estão disponíveis aí no controlador, né? Alguns nativos, outros precisam de interface, né? Por exemplo, o protocolo PowerLink, que é o protocolo que a BR usa, por exemplo, para as remotas e também para o sistema de controle de movimento. X2X, que é o protocolo dos I/Os, agora tem o X2X Plus também. Então, Ethernet serial RS232 também é nativo dos CLPs também, então está nativo também. Os protocolos Fieldbus, que são chamados, né, da família X20 de controladores, a família de hardware X20 e X67,
E aí tem várias interfaces que a gente consegue adicionar: protocolo ASI, CAN-Open, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet IP, Master Slave, Profibus DP, Master Escravo também e Profinet também. Vários DTMs também, então tem essa função aí também disponível para várias interfaces, então é muito fácil de configurar. Modbus TCP é nativo, tem interface CAN-Open também, então é muita coisa aí disponível, beleza? Aqui a gente consegue, por exemplo, habilitar ou desabilitar alguns protocolos que já são nativos, por exemplo, do controlador. Por exemplo, eu consigo habilitar o FTP ou não habilitar. Meu CLP pode ser um servidor FTP ou um cliente, então tem várias coisas disponíveis. Quando a gente está falando também de visualização, tem o VNC, então são várias coisas, protocolos que estão disponíveis para a gente poder usar aí. Beleza? Tem a possibilidade também, a gente vai ver depois o Web Server que roda no CLP de diagnóstico, que a gente chama de SDM. Então, muitas funcionalidades aí disponíveis no sistema operacional do CLP, beleza? Bom, e a gente falando aqui então das tarefas que tem, o tópico Sistema Operacional dos Controladores é muito grande, pessoal. Então, a gente vai ter que dividir em vários subtópicos para a gente poder abranger todo. E o primeiro que a gente vai falar são as tarefas que rodam no controlador, né? A gente tem 5 ciclos de operação, 5 ciclos, do ciclo 1 ao ciclo 8, sendo o ciclo 1 o ciclo de maior prioridade, certo? A gente tem aqui também o que a gente chama de I/O Scheduler, que basicamente é o incremento do CLP, né? Que a gente chama de, toda vez que o CLP ele vai fazer uma interação, basicamente. A gente chama do I/O Scheduler, beleza? Depois a gente vai ver com mais detalhes isso aqui, mas o que importa para a gente aqui seria os ciclos de operação. Então eu tenho do ciclo 1 ao ciclo 8 e o ciclo 1 maior prioridade e o ciclo 8 de menor prioridade. Aqui tem uma fotinha de como é no Automation Studio, né? Cada um dos ciclos ele tem uma prioridade, óbvio, um tem sua prioridade, e ele tem um tempo de execução. Ou seja, por exemplo, aqui o ciclo 1, o que está sendo mostrado aqui? Que o ciclo 1 vai ser executado de 10 em 10 milissegundos. O ciclo 2 de 20 em 20, o ciclo 5 de 200 em 200 milissegundos e assim por diante, pessoal. E o ciclo 8 aqui de 10 em 10 milissegundos, por exemplo. Tem que seguir uma sequência de tempo, um tem que ser o menor tempo. Não, o que segue aqui é prioridade. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que o ciclo 8 é de 10 em 10 milissegundos também. Só que ele tem uma baixíssima prioridade, por exemplo, né? Então não necessariamente tem que ser uma ordem aqui crescente de tempo, pessoal. Então isso aqui é totalmente configurável, é totalmente maleável. Bom, aqui tem um exemplo, por exemplo, pessoal, que a gente está usando 3 programas aqui, né? 3 tasks, por exemplo. E aí a gente está usando aqui, por exemplo, aqui o I/O Scheduler, por exemplo, que é um incremento basicamente de 1 em 1 milissegundo, ou seja, é o tempo de quanto tempo o CLP vai fazer ali uma varredura, por exemplo, né? Então aqui, por exemplo, 2 em 2, eu tenho o ciclo 2 ativado, o ciclo 3 ativado e o ciclo 8 ativado. O ciclo 2 com 2 milissegundos, o ciclo 3 rodando em 5 milissegundos e o ciclo 8 rodando ali ciclo 4 rodando de 8 em 8 milissegundos, por exemplo, né? E aí, por exemplo, quando o CLP não está rodando nenhum programa, ele está em idle. E aqui no idle, o CLP vai fazer o quê? Vai rodar tarefas como visualização, comunicação, essas coisas assim. Porque quando a gente estava falando dos ciclos, a gente está rodando programas aqui, né? Programas que a gente faz lá o código e tudo mais, então a gente vai estar rodando programas. Só que o CLP não só roda os programas, né? Tem que fazer interface com protocolo de comunicação, tem que, se estiver rodando visualização, tem que ter visualização também, tem que processar a visualização. Então, o idle da CPU é muitíssimo importante. Inclusive, se a CPU não tiver idle suficiente para processar tudo o que é necessário, o CLP também pode causar problemas para a sua aplicação. Ele precisa desse tempo livre ali para fazer as outras tarefas que não só processar os programas desenvolvidos, por exemplo. Então aqui está mostrando, por exemplo, começou o ciclo 2 aqui, ó. Começou o ciclo 2, então dá para ver que o ciclo 2 repete 2 em 2 milissegundos. Ó. Então aqui essa escala de tempo é de 1 milissegundo, então aqui, por exemplo, seria uma marca de 2 milissegundos, 3, 4. Aqui 6, 8, 10. Todo de 2 em 2 milissegundos ele começa e roda os programas que tem dentro desse ciclo. O ciclo 3 aqui vai rodar de 5 em 5, então dá para ver 5, aqui seria depois mais 5 e assim por diante. E aqui o ciclo 4 aqui de 8 em 8 milissegundos, então aqui seria, por exemplo, um 8, aqui seria um 16. O que é importante ver aqui, né? Por exemplo, começou o ciclo 2, rodou o programa que está aqui, não tem mais nada para rodar no CLP, ele veio para idle.
ficou em idle, começou o ciclo 3, rodou o que tinha no ciclo 3, não tem mais nada, voltou para idle. Começou o ciclo 2 de novo, rodou o que tinha aqui, não tem mais nada, voltou para idle. Aqui, ciclo 4, rodou, logo aqui já terminou, mas aqui não foi para idle, porque começou o ciclo 2 logo em seguida. E meu CLP continua, rodou o que tinha aqui. O que é importante a gente ver aqui, pessoal, são situações, por exemplo, nesse caso aqui também terminou o ciclo 2. E observem que o ciclo 3, ó, ele tinha começado o tempo dele, né, os 5 milissegundos, porque ele começou aqui no 5, por exemplo, aqui deu 10 milissegundos. Então ele começou, só que ele não vai executar os programas aqui porque o ciclo 2 também começou. Só que o ciclo 2 tem maior prioridade. Então vai rodar o primeiro que tem no ciclo 2. Quando terminar o que está aqui, ele vai rodar o que está no ciclo 3. E assim por diante. Tá vendo? Tem esse gap aqui, né? O que a gente garante no determinismo, né? Que, por exemplo, de 2 em 2 milissegundos eu vou rodar o meu programa que está, os meus programas que estão dentro desse ciclo. Eu não garanto exatamente que o programa vai ser rodado toda vez nesse começo aqui, né? No ciclo 1 sim, mas nos outros ciclos não. O que eu garanto é que nesse intervalo de tempo, por exemplo, no ciclo 3 aqui, que de 5 em 5 milissegundos eu vou rodar o que tiver aqui dentro. Entendeu? Então é isso que a gente está falando quando a gente fala do determinismo da minha aplicação. Nesse caso aqui também, ó, por exemplo, o que aconteceu? Ciclo 2 rodando, começou o ciclo 2, veio, começou o ciclo 2, terminou, ficou em idle, depois começou o ciclo 3, começou a rodar o que estava aqui, terminou, veio para o ciclo 4. Veio para o ciclo 4 aqui, o ciclo 4 estava rodando, opa, o que aconteceu? Surgiu o ciclo 1 de novo, surgiu a hora de começar o ciclo 1, ele interrompe o ciclo 4, vem, roda o ciclo 2, terminou, ele salva obviamente o que estava aqui, né, o contexto, vem para o ciclo 2, roda o que está aqui, terminou, voltou para o ciclo 4 e termina. Então, tá vendo? Teve uma quebra aqui em rodar os programas que estavam aqui. Então isso vai, vocês imaginam os 8 ciclos rodando em paralelo, então isso aqui é totalmente controlável pelo sistema operacional, a gente não precisa se importar com nada disso. Então a gente tem um sistema que a gente chama de multitasking, né? E ele vai fazendo essas interrupções aí dos ciclos de maior, menor prioridade, tudo certinho. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo também, por exemplo, nesse caso, ó, o ciclo 1 não foi usado, mas a gente teve o ciclo 2, que é de 2 milissegundos, e ele foi executado num tempo de 400 microsegundos. Isso é 20%, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui 400 microsegundos é 20% de 2 milissegundos. Isso está levando a CPU a usar 20% do tempo de processamento dela. Ciclo 3, 5 milissegundos, foi executado durante 600 microsegundos, ou seja, 600 microsegundos esse intervalo de tempo. Isso aí dá 11%. Então 600 micro, 11% de 5 milissegundos. O último ciclo, o ciclo 4, levou 8 milissegundos. E esse que está aqui em verdinho, por exemplo, está sendo executado em 1 milissegundo, 1000 micro. Isso dá 8%. Então, para eu saber qual o processamento que minha CPU está sendo usado, basta eu somar isso daqui, que dá, nesse caso, 39%. Então, essa situação aqui, desse jeito está rodando, é 39% do processamento. Obviamente, ainda tenho que estar aqui em idle, né? Então, a gente faz a conta assim, dá para fazer a conta assim. O tempo de ciclo, quanto tempo está tomando desse ciclo, você calcula quanto de processamento está sendo tomado aqui. Depois a gente tem uma ferramenta que é o Profiler, que a gente consegue ver esse gráfico aqui do que está rodando no CLP, é bem bacana, a gente vai ter isso aí também, uma videoaula dedicada a isso daí. Beleza? Aqui também mostrando outra situação, por exemplo, né, a mesma situação. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um programa aqui, começou um programa, nesse caso é o ciclo 1, começou, terminou o ciclo 1, veio, rodou o que está no ciclo 3, terminou, não tem mais nada, vem, começa a rodar o que está no ciclo 4, opa, começou o ciclo 1, teve interrupção, roda, voltou para cá, continuou rodando, não terminou, interrompe porque o ciclo 1 começou de novo e assim sucessivamente. Então dá para a gente fazer esse tipo de analogia aí, beleza? Então agora vamos lá para o Automation Studio, vamos fazer um exemplo real para a gente entender um pouquinho mais sobre essas tarefas que a gente tem no controlador, beleza, pessoal? Bom, beleza, pessoal? A gente está aqui agora no Automation Studio e a gente vai ver aqui como é que funciona essa questão dos ciclos de operação aqui, né? Tranquilo? Então, onde eu acesso a tela que me mostra os ciclos de operação, né? Eu posso vir aqui no meu Configuration View e aqui eu tenho na pastinha da CPU, se eu der um mais aqui, eu tenho esse CPU.software. É aqui que a gente acessa
Então aqui eu tenho os meus ciclos de operação. Outra maneira de acessar, eu posso vir no Physical View, dar 2 cliques na CPU direto, eu também acesso essa página. Ou se eu tiver aqui no meu Physical View, botão direito, Software. Então aqui, pessoal, existem várias coisas do CLP-BR, né? Aqui é onde a gente vai ter os ciclos de operação, NC Data Objects são sistemas de motion, objetos de motion. Isso aqui são visualização VNC. As bibliotecas que são adicionadas, elas vão para cá. Então se a gente der uma olhada aqui no meu Logical View, tem as bibliotecas aqui, por exemplo, ó, elas estão sendo adicionadas aqui também. E mais outros objetos de configuração, que são os objetos que vão estar aqui no meu Configuration View. Beleza? Mas a gente está preocupado agora nos objetos aqui, nos nossos ciclos. Então nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho o ciclo 1 que é 10 milissegundos, ciclo 2 que é 20 e assim por diante. O que eu consigo fazer nesses ciclos, né, pessoal? Se eu vir aqui com o botão direito e vir aqui em propriedades, a gente vem aqui na configuração do CLP aqui em Resource, tá vendo aqui o Cycle Task, e a gente tem aqui a duração do meu ciclo. Tá vendo? A duração do meu ciclo aqui é 10 milissegundos, só que a gente tem uma coisa muito interessante aqui que é a tolerância do meu ciclo. Então, como a gente falou que é um sistema de controle em tempo real, por exemplo, ele vai ser executado de 10 em 10 milissegundos esse ciclo. Toda hora ele vai começar. Só que caso ele não consiga executar em 10 milissegundos, eu posso adicionar uma tolerância. Nesse caso aqui, tá vendo? Está sendo de 10 milissegundos. Então, nesse caso, esse ciclo aqui pode ir até 20 milissegundos. E cada um dos ciclos vão ter a sua prioridade, ó, a sua tolerância. Por exemplo, esse aqui está também configurado para 20 milissegundos, que está micro, né? Só que aí 20 mil dá 20 milissegundos e a tolerância dele também está essa. Você pode falar assim, Iago, eu quero que executa em 10 milissegundos e pronto. Então você vem aqui e coloca 0. E aí pronto. Não tem tolerância, é 10 milissegundos e pronto. Se não executar nesses 10 milissegundos, a CPU vai entrar em falha. Beleza? Aqui tem algumas outras configurações que a gente vai ver depois, que é questão de delay do I/O. Se você quer escrever no I/O no meio do ciclo, tá vendo? Ou se você não quer esperar, por exemplo, no delay para não esperar, ou você pode ter também a leitura é sempre feita, por exemplo, no começo do ciclo, né, de uma entrada, mas por exemplo, a saída você pode, por exemplo, escolher e escrever sempre no final do ciclo. Ou seja, por exemplo, se você tem um programa rodando e a saída está conectado uma variável a um canal de I/O, por exemplo. E aí você quer que na hora que essa variável, por exemplo, mudar de valor, já escreva na hora, ou você pode, por exemplo, esperar acabar o ciclo, por exemplo. Então tem essas configurações que você consegue fazer nas questões dos I/Os aí, pessoal. Então isso é configurável também. Por exemplo, na saída a gente pode escolher meio do ciclo ou sempre no final do ciclo, por exemplo, né? Então você imagina que começou um programa aqui, aí tem um programa que roda aqui que pode alterar o valor de alguma variável de saída de algum modo de I/O. Você quer escrever a hora que acabar o programa, a hora que acabar o ciclo, por exemplo, que pode ter vários programas dentro desse ciclo que a gente vai ver como é que funciona isso daí. Beleza? Então o que é importante a gente entender aqui, né, pessoal? Que cada ciclo desse, ele tem uma duração e uma tolerância, beleza? Aqui o stack não precisa a gente se preocupar, sempre tá padrão aqui, 8.192 bytes aqui. Geralmente nunca vi uma necessidade de alterar esse valor aí, beleza? E cada ciclo tem isso daí. Ó, nesse caso aqui, olha o ciclo 8, por exemplo. Ó. Ele tem aqui uma tolerância muito grande, ó. Se eu não me engano, tá 3 segundos aqui, né? Beleza? O número de ciclos aqui, tá vendo? Tá configurado como 8, mas eu posso vir aqui e colocar 5, por exemplo, tá vendo? E aí quando eu acessar aqui minha tela, vai ter só 5, ó. Posso vir aqui e colocar 3, também não tem problema. Mas aí, tá vendo? Aparece só os 3 aqui. Mas se eu tentar colocar, por exemplo, 10, não vai dar. Ele fala que é só de 1 a 8, beleza? Geralmente eu sempre deixo os 8 aqui. Se você não usar, simplesmente não vai ser usado. Mas está aí disponível 8 ciclos de operação. Beleza? Está aí disponível para que possa ser usado. Beleza? Pessoal, outra coisa, a gente pode também mexer no tempo do ciclo, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar... posso colocar, por exemplo, 2 milissegundos. Tranquilo. 1 milissegundo. Tranquilo. 500 microsegundos, será que vai?
não foi 500 microsegundos. Então, o que acontece aqui? Qual que é o valor mínimo que eu posso colocar aqui? Vai depender de duas coisas, da CPU e do que eu falei lá no slide do I/O Scheduler. Qual que é o tempo do meu I/O Scheduler, né? Que é basicamente o incremento que o CLP vai fazendo aí para fazer todos os processamentos. Isso vai depender. Então, se a gente for vir aqui em timing, tá vendo essa seção de timing aqui? Tem essa seção aqui, ó, System Timer. O tempo do CLP, System Tick, basicamente isso aqui é o System Tick, né? É o I/O Scheduler. Ele está configurado para 1 milissegundo. Então, se está configurado aqui para 1 milissegundo, não posso colocar um ciclo com tempo menor do que esse, né? Então, não faz sentido eu querer 500 micro se o tempo de varredura do CLP é 1 milissegundo. Não faz sentido nenhum. Então, a gente tem que diminuir esse tempo aqui, por exemplo, a 500. Ó, vamos ver até qual valor que chega para essa CPU aqui, ó. Por exemplo, a gente está usando a 1584, por exemplo. Se eu tentar colocar 300, ó, já não vai, tá vendo? O tempo que pode ser aqui do incremento da varredura é de 400 microsegundos até 10 milissegundos. Obviamente, se você tem uma CPU mais poderosa, esse tempo pode ir decrementando cada mais. Onde que eu sei qual o tempo de cada CPU? Daí é só a gente dar uma olhada no manual. Por exemplo, a gente pode vir aqui, inclusive abrir o Help, para a gente olhar. Se eu vim aqui X20 CP 1584, por exemplo. Eu tenho aqui os dados técnicos, tá vendo? E aqui a gente vai conseguir achar, por exemplo, qual que é o tempo mínimo. Tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, Shortest Task Class Time, Cycle Time, tá vendo? Então aqui a 1584 seria essa daqui, ó. 1584 é 400 microsegundos, tá vendo? As CPUs mais poderosas, por exemplo, a 1586, ela consegue até tempos de 100 microsegundos. Então você consegue executar um ciclo de 100 microsegundos como tempo de ali de varredura. Obviamente isso aqui consome muito processamento, né, pessoal? Então, mas é possível, tranquilo? Então a gente pode vir aqui, nesse caso agora, como eu já coloquei aqui para 400 micro, eu consigo diminuir até 400 micro, por exemplo, né? E outra coisa que é importante lembrar, por exemplo, pessoal, se eu coloco aqui 2000, por exemplo, 2 milissegundos. Não faz sentido eu colocar um tempo aqui de ciclo de 3 milissegundos, porque não é múltiplo de 2, né? Se eu estou falando que esse aqui é o tempo de varredura do CLP e você quer colocar um tempo que não é múltiplo de 2 aqui, não vai funcionar, né? Por exemplo, igual se eu colocar, por exemplo, 500 micro. Se eu colocar 500 micro, não faz sentido eu vir aqui e tentar colocar 800 microsegundos. Não vai funcionar. Não permite isso, né? E outra coisa que é importante, a gente pode usar como o clock do CLP, né? Tanto o clock interno, tá aqui CPU Timer, quanto também o clock das interfaces PowerLink ou X2X. Geralmente, sempre sincronizo com a interface PowerLink, que é a interface, nesse caso aqui aparece, ó, IF3 ou IF6. Vocês podem vir aqui escolher, a IF3 seria a PowerLink e a IF6 seria a X2X. Eu sempre deixo sincronizado com a minha interface PowerLink. Aí tá vendo? Ele já pegou direto aqui os 2000. Então a interface PowerLink ela também tem uma configuração de um tempo de varredura, que tá aqui, ó, tá vendo? Cycle Time 2000 microsegundos, ou seja, 2 milissegundos. O que eu garanto com isso, né? Qual que é a vantagem disso? Eu vou ter o meu ciclo da minha CPU totalmente sincronizado com todos os meus módulos de I/O, com todas as minhas remotas, com o meu sistema de controle de movimento. Isso garante muito a minha precisão do meu sistema, o sincronismo do meu sistema. Então, eu sempre sincronizo ali com a interface PowerLink. Mas aqui está 2000 microsegundos, eu queria diminuir. Então, nesse caso, você tem que diminuir o ciclo da rede PowerLink, nesse caso, se você quiser. Aí, se você voltar aqui, você já vai ver que automaticamente está alterado, beleza? Mas em automação, geralmente, se você quer um tempo de varredura menor do que esse aqui, é uma aplicação. Tem casos que precisam, mas geralmente não é tão comum, né? Mas se você precisar, os CLPs da BR conseguem atender tranquilamente, sem nenhum problema, beleza? Então aqui nesse caso eu posso vir, vou colocar meus 10 milissegundos aqui, por exemplo, de novo. Aí eu posso alterar os ciclos aqui, por exemplo, vou colocar esse daqui, posso colocar 50 milissegundos, por exemplo.
não tem problema, posso colocar sem tolerância, você que escolhe a tolerância que você vai colocar. Uma coisa que é legal aqui, toda a configuração que a gente altera, pessoal, fica com esse pontinho de exclamação vermelho. Isso aqui é só para a gente ver que foi alterado em relação ao default, tranquilo? Se você quiser voltar para o default, é só você selecionar e clicar nesse botão aqui, por exemplo, ó, Restore Default Values, tá vendo? Daí ele volta o default, que é quando você cria um projeto do zero, basicamente, né? Então isso é bem legal e essa funcionalidade também está disponível. Se a gente vai vindo aqui, você vai vendo que o tempo aqui vai alterando, né? Por exemplo. Então se eu vir aqui no ciclo 1, por exemplo, colocar 1000, por exemplo, 2000 micro, dá pra ver que na hora que ele já altera, tá vendo? Então é bem legal isso daí. Então você tem essa flexibilidade e aí como desenvolvedor do seu sistema você tem que ter noção que você tem que trabalhar nesses ciclos aqui, que você tem tempo dentro desses ciclos. Então você precisa de entender da sua aplicação para saber de quanto em quanto tempo você tem que fazer varredura, por exemplo, dos sensores e tudo mais. Então isso é bem legal. E aí, porque às vezes você só vai fazendo, adicionando programa e não se atenta a essas coisas que às vezes é muito importante, né? Dependendo da aplicação, sempre a gente estiver fazendo a aplicação, sistema de controle de movimento, vários eixos aí, isso são situações extremamente importantes. Quando a gente estiver falando de controle de movimento, a gente vai ver que o tempo é uma coisa muito mais crítica. E aí sempre as tarefas que tem sistemas de controle de movimento são fortemente indicadas a rodar no ciclo 1, beleza? E geralmente sempre sincronizada com a interface PowerLink, né? Que é a interface que vai rodar aí os controles dos servos, por exemplo. Beleza? Mas são cenas dos próximos capítulos, tranquilo? Eu queria mostrar essas configurações. E agora aqui, por exemplo, pessoal, vocês podem ver o seguinte, ó. Eu tenho alguns programas aqui que eu criei, mas não tem nada aqui. Por quê? Eu não adicionei os meus programas no meu CLP. Eles estão aqui no Automation Studio, só que eu não adicionei nenhum no CLP. E o software do CLP é isso daqui. Então aqui eu adicionei os programas, mas não adicionei nenhum. Como que eu faço para adicionar eles aqui? Ó? É só eu clicar e arrastar, soltar aqui, tá vendo? Olha que bacana. Então eu posso vir aqui, fazer isso. Ó, se eu quiser alterar o ciclo, só vim aqui, alterei. Obviamente eu só estou alterando no projeto aqui, né? Se eu quiser transferir, passar para o CLP, eu tenho que fazer uma transferência, né? Nesse caso. Então aqui eu posso fazer isso daí. Beleza? Mas antes de adicionar aqui, vamos ver o que tem nesse programa aqui, por exemplo. Adicionei um programa que chama CounterPRG, ele está em texto estruturado. O que esse programa faz, né? Eu tenho uma variável aqui, EnableCounter, eu verifico se essa variável é verdadeira e aí eu incremento o meu contador em 1 em 1. Se essa variável não for verdadeira, simplesmente eu não vou incrementar o contador e se minha variável resetCount for verdadeira, meu contador vai para 0. Só isso aí. Só isso que o meu programa faz, tranquilo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse programa aqui e vou adicionar no meu controlador, beleza? E vou transferir esse programa aqui para a gente ver aí, beleza? Vou esperar um pouquinho e aí a gente já volta para ver os resultados. Bom, beleza pessoal, eu transferi esse projeto para o meu CLP, então eu estou conectado no CLP físico, não está em simulação nesse caso aqui. E aí, para a gente ver o que esse programa está fazendo, a gente pode abrir o watch, né, monitorar as variáveis. A gente viu que existem duas maneiras para a gente poder monitorar as variáveis, né? Eu posso entrar dentro do meu programa, clicar aqui na lupinha do watch e ficar monitorando as minhas variáveis por aqui, né? Então eu posso vir aqui e clicar em... Opa, não no Auto Watch, deixa eu puxar para o lado aqui. A gente tem um watch aqui embaixo, ó. Eu posso ver aqui, inserir minhas variáveis, tá vendo? E eu posso adicioná-las aqui. Ou eu não preciso de entrar no modo de monitoramento, eu posso clicar com o botão direito aqui e clicar em Watch também, beleza? A diferença é que um não precisa estar em modo de monitoramento, o outro precisa. Depois a gente vai ver quais são as funções adicionais que a gente tem entrando no modo de monitoramento, né? A gente consegue fazer alguns monitoramentos do código, tem funções bem legais aí, mas é tópico para outra aula. Então quando eu clico aqui no meu EnableCount, quando eu habilito ele, né? Lembrando que quando a variável booleana eu não preciso digitar true aqui, né? Se eu digitar 1, o Automation Studio entende que é verdadeiro. Então ele está contando. Tá vendo aqui que ele está contando? Ele está contando de 1 em 1. De quanto em quanto tempo ele está contando, né, pessoal? Ele vai estar contando de
10 em 10 milissegundos, pessoal. 10 em 10 milissegundos aqui. Então esse valor ele é incrementado em 1 de 10 em 10 milissegundos, por exemplo. Se eu parar aqui de contar, posso zerar de novo aqui, né? E aí toda vez que eu habilito o meu contador, ele vai contando aqui, né? E ele incrementa esse valor de 10 em 10 milissegundos, por exemplo. O que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode pegar aqui, para a gente entender isso, colocar, por exemplo, num ciclo de 100 milissegundos, por exemplo. Vamos salvar isso aqui e vamos transferir essa alteração, por exemplo. Vamos colocar ele num ciclo que é 10 vezes mais lento, por exemplo. Beleza, tá terminando de compilar. A gente vai transferir. Nesse caso não precisa de reiniciar o CLP, né? A gente já está trocando ali a tarefa, o programa. Beleza. Se a gente vir aqui agora dar uma olhada no nosso watch, ó, tá vendo? Tá contando muito mais devagar nesse caso. Ele tá contando agora de 100 em 100 milissegundos, tá vendo? Muito mais lento em relação ao que estava anteriormente. Para a gente ver claramente, eu posso colocar, por exemplo, no ciclo de 1 segundo aqui, por exemplo. Ó. Vou transferir de novo. Está compilando aqui a nossa aplicação. Voltar aqui para o meu transferir. Beleza? Se eu dar um enter aqui, ó, 1 em 1 segundo ele está contando aqui, bem devagar. Então depende do meu ciclo, né, pessoal? Uma coisa bem interessante aqui na BIR, por exemplo, a gente pode pegar esse programa aqui e adicionar várias vezes no CLP, tá vendo? Ele até pergunta, ó, esse objeto counter PRG já está no CLP, você quer adicionar de novo? Sim. Então ele cria um segundo objeto, ó, counter PR, tá, 1. Uma coisa interessante aqui, aconteceu essa situação, é bem interessante a gente prestar atenção, pessoal. Não importa quantos caracteres tiver aqui no programa, no Logical View, quando ele for vir pro CLP, ele sempre vai ter no máximo 10. Então, se a gente contar isso daqui, dá exatamente 10 caracteres. Você pode ver o que aconteceu aqui, né? Ele cortou o Gzinho aqui e colocou 1, porque o certo seria deixar o G e adicionar 1, né? Mas o que aconteceu? Se você fizer isso, ele vai ficar com 11 caracteres. Isso, às vezes, para quem não conhece isso, pode dar um problema bem grande, porque às vezes você vai fazer alguma coisa, usar alguma biblioteca, tem que usar o nome do programa para fazer alguma coisa. E aí você vai ver aqui, o nome tem 12 caracteres, só que aqui quando você coloca aqui, ele só vai ter 10. Só vai ter 10 caracteres. Inclusive, a gente pode adicionar aqui algum programa genérico, só para a gente ter, ó, só para a gente entender isso daqui, ó, esse é meu, por exemplo, programa. Por exemplo, observe que tem bastante caracteres aqui, ó. Ele já é adicionado automaticamente aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo que ele cortou aqui no R, por exemplo. Então aqui são 10 caracteres. Então, pro CLP, o objeto aqui só vai ter no máximo 10. No Logical View pode ter mais, entendeu? Então isso é importante a gente se atentar. Então, o que é uma boa prática? Sempre mantenha o nome do programa com menos de 10 caracteres para não acontecer nenhuma situação indesejada, né? E aí perder tempo, nossa, não sei o que está acontecendo, já conferi meu código várias e várias e várias vezes, não sei o que é o problema, às vezes pode ser isso daí, tranquilo? Então, se eu adicionar ele aqui de novo, ó, eu posso adicionar várias vezes esse objeto, ó, tá vendo? Começou a contar 2 aqui, tá vendo? E aí se eu transferir isso daqui para o meu CLP, por exemplo, a gente vai ver. Deixa eu fechar esse watch aqui. Vou transferir. Beleza. E aí, quando eu vou abrir o watch, e agora, como é que faz quando eu for abrir o watch? Open watch. Tá vendo? Ele identificou que existem 3 programas desse no CLP que está atrelado a esse objeto aqui no meu Logical View. E aí ele vai perguntar qual que você quer abrir o watch. Por exemplo, eu vou abrir desse cara. E aí você pode abrir de cada um deles separadamente, tá vendo? Isso é bem legal. Obviamente, isso não é uma situação assim comum, né? Você ter várias vezes, adicionar o mesmo programa várias vezes, geralmente é uma vez só. O que a gente está tentando entender aqui, a gente está entendendo como é que funciona o sistema operacional do controlador, né?
Então, por isso, a gente está mostrando essa situação, mas numa aplicação real não faz muito sentido ficar adicionando várias vezes o mesmo programa, né? Não faz tanto sentido fazer isso uma situação dessa. Então, por exemplo, eu posso adicionar os dois aqui, por exemplo. Aqui é o 2, aqui é o 1, por exemplo. Se a gente der uma olhada, por exemplo, o 2 ele está contando de 50 em 50 milissegundos, o 1 está contando de 10 em 10 milissegundos aqui, por exemplo, né? Então, se a gente der uma olhada, por exemplo, deixa eu resetar os dois aqui. Obviamente eu não vou conseguir colocar os dois no mesmo tempo aqui, né? Mas esse aqui está contando então basicamente 5 vezes mais rápido que esse aqui, por exemplo, né? Então isso é uma situação bem interessante aí do sistema. Só para a gente entender como é que funcionam os ciclos, né? Como é que funciona essa questão de variáveis, né? E aí se eu tenho, por exemplo, a situação... O que vai acontecer aqui agora? Eu posso pegar o meu outro programa, vou deletar isso daqui, para a gente não ficar aqui, vou colocar isso aqui no ciclo 1, por exemplo, e vou pegar esse outro programa aqui, ó, o loop, e vou colocar aqui no ciclo 1 também, tá vendo? O que acontece? Quando eu tenho vários programas dentro de um ciclo, ele vai executando nessa sequência que está aqui, pessoal. Então, primeiro executa o counter, depois vem para o loop, tranquilo? Então, se eu tiver 10 programas aqui, ele vai executar nessa sequência que está aqui. Então, se eu quiser trocar, eu faço isso, só isso daí. Então, é importante se atentar nessa sequência aí também, que não é aleatória também. Então, se tem alguma variável que está nesse programa, que é usada nesse, se atente que a sequência de execução vai ser exatamente essa daqui, beleza? Aí, dentro do mesmo ciclo não tem prioridade, é só essa sequência aqui, beleza? Então, é importante ter isso em mente. E aí, quando a gente tem, por exemplo, um projeto real, né, a gente vai ter vários programas. 20, 30, bastante programa aí. Geralmente um programa bem estruturado, né, que a gente divide em bastante tarefa para ficar uma coisa bem estruturada, uma coisa fácil de debugar, por exemplo. Aí vai ter vários programas, às vezes os programas relacionados, por exemplo, a alarme, receita, a gente vai colocar em programa, em ciclo que não precisa de tanto poder de processamento, né? Pode colocar em 200 milissegundos, não tem problema nenhum. Às vezes tem um programa ali que é para troca de arquivos, alguma coisa assim e tal, não tem problema. Então vai depender da sua aplicação, tranquilo? Vamos dar uma olhada nesse loop aqui, esse programa loop. O que tem dentro dele? O que eu fiz aqui, né? Eu tenho um contador aqui dentro, ele vai contar de um valor inicial, um start value, coloquei aqui, até um valor final, e ele vai adicionar e ele vai incrementando aqui esse contador actual value aqui. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? É importante que agora vocês não confundam com o programa anterior. Então ele vai entrar dentro do programa, vai contar de um valor inicial ao final e vai ficar dentro desse loop aqui. Então toda vez que ele entrar, por exemplo, ele vai, se eu colocar aqui o valor final, por exemplo, como 99, por exemplo, então ele vai contar esse aqui como 0, então ele vai contar de 0 a 99, dá 100 vezes. Então toda vez que ele entrar aqui, ele vai incrementar em 100 vezes essa variável aqui. Vamos ver esse programa, vou transferir essa alteração aqui, por exemplo. Para a gente ver como é que funciona esse programa aí, por exemplo. Vou transferir. Beleza. Vamos abrir o watch dele. Watch. Então aqui eu tenho o meu valor inicial, o meu valor final, o meu contador e o meu, que seria basicamente o que estou usando no for, né? Vou até tirar ele daqui, e o meu valor atual, por exemplo. Então, deixa eu adicionar o counter aqui. O que está acontecendo aqui? Por que ele está contando se o valor final e inicial está 0? Porque o que está acontecendo aqui, né, no programa loop aqui? Ele está contando de 0 até 0, então ele conta uma vez, por isso que ele está incrementando de 1 em 1 o valor da minha variável. Se vocês olharem aqui no meu programa loop, ó, ele vai incrementar a variável aqui de 1 em 1, tá vendo? Está incrementando de 1 em 1. Se eu colocar o meu end value, por exemplo, agora para 99, vocês vão ver que ele vai contar de 100 em 100, tá vendo? Esse caractere aqui está incrementando, por exemplo. Se eu contar de 1 até 9, vai incrementar a dezena, vai contar de 10 em 10. Então, toda vez que eu entrar naquele programa, ele incrementa a variável em 10, tranquilo? O que a gente quer testar aqui, né, pessoal? A situação que a gente vai estourar o tempo desse ciclo aqui.
Eu vou aumentar bastante o valor final de contagem para o meu programa ficar preso dentro desse loop aqui. Ele vai ficar preso no loop e vai estourar esse tempo aqui dos 10 milissegundos. E a gente vai conseguir acompanhar aí o gráfico de processamento do controlador. Então vamos fazer esse teste para a gente ver o que acontece com o controlador quando tem uma situação dessa. Mas eu só quero mostrar para vocês também que a gente pode parar um programa enquanto ele estiver rodando, né? Se a gente vir aqui em online, compare software, a gente consegue parar um programa que está rodando. Tá vendo que aqui é o que está no CLP, do lado, nosso lado direito. Ele está em running, tá vendo? A gente consegue clicar com o botão direito aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho aqui online, eu consigo dar um stop ou até mesmo apagar do CLP. Então se eu vir aqui, ó, vocês podem ver que meu programa está contando, está executando. Eu posso vir aqui, dar um stop. Meu programa parou. Vocês podem ver aqui, ó, parou de contar. Simplesmente parou. Então eu consigo também ali, é uma ferramenta poderosa que a gente consegue parar um programa que está no controlador. Às vezes aí, se você estiver precisando de fazer alguma depuração, você consegue fazer isso, ver o que está acontecendo. É muito legal esse tipo de flexibilidade, beleza? Bom, pessoal, então a gente analisando aqui o nosso programa Loop que a gente fez, a ideia agora é a gente poder analisar o processamento da CPU com esse programa aqui, por exemplo, né? Então lembrando que esse programa ele vai contar, a gente tem um contador aqui, o valor aqui de uma variável que vai sendo incrementada e ele começa a contar de um valor que a gente chama de start value e vai até o end value, né? Então ele fica preso nesse programa aqui, contando de um valor inicial até um valor final, por exemplo, né? Então se a gente colocar aqui um end value, por exemplo, 99, quando eu mostrei, então ele vai contando toda vez que entra nesse programa, ele conta, incrementa a variável, por exemplo, em 100, né? Então ele vai incrementando. Se eu colocar 99, 999, ele vai incrementar em 1000 e assim por diante, né? Então eu posso colocar aqui o valor que eu quiser, por exemplo, né? Beleza? Então vamos monitorar o processamento da CPU e como que eu faço para monitorar isso daqui, né? A gente tem uma ferramenta bem legal na BIR que a gente chama de System Diagnostic Manager. Ela fica aqui em Tools. System Diagnostic Manager é um web server que roda no controlador de diagnóstico. Depois, quando a gente estiver falando de diagnóstico, de ferramentas de diagnóstico, a gente vai ter uma aula dedicada para ela. Mas nesse caso aqui, a gente só vai usar ela aqui para a gente poder ter uma noção disso daí, beleza? Então, vou abrir aqui o SDM. Como que eu abro o SDM? É só vir aqui digitar o IP do CLP, o 92.168.1.10/SDM, só isso, só. Então, às vezes você pode abrir pelo Automation Studio ou você pode digitar aqui o IP do CLP, por exemplo, 92.168.1.10/SDM. SDM é a abreviação de System Diagnostic Manager. Eu dou um Enter aqui, eu entro no meu web server aqui. Então, tem várias funções aqui no SDM, eu não vou descrever agora elas, porque a gente vai ter uma aula dedicada para isso daí, beleza? Eu quero ver o processamento do meu CLP, eu posso vir aqui, ó, tem uma barra aqui que se chama CPU Usage. Aqui também eu consigo ver, ó, quando está sendo consumido de processamento, temperatura e tudo mais. Mas aqui a gente tem um gráfico em tempo real do processamento da CPU. Olha que bacana isso daqui, pessoal. Muito legal essa funcionalidade aqui. Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai ficar incrementando essa variável e ver aqui o processamento da CPU aumentar até a CPU entrar em falha. Ou seja, a nossa ideia aqui é estourar esses 10 milissegundos aqui, que é o tempo de ciclo, e ver o que acontece com a CPU. Então, a gente vai... Deixa eu organizar as telas aqui para a gente ter uma visão de todas as janelas ao mesmo tempo, por exemplo, aqui, né? Deixa eu tentar organizar aqui. Eu vou deixar aqui o meu watch aqui, certo? Vou deixar o meu SDM aqui, daí a gente consegue ver e a gente vai ver também a CPU aqui. Eu estou com o hardware conectado, então meu CLP está em run, aqui o LEDzinho verde, então tá tudo certo. E aí a gente vai aumentando o valor dessa variável aqui. Vamos lá, de 0 até 100 a CPU nem consegue sentir, né? Vamos aumentar isso aqui, por exemplo, para 10.000. 10.000. Ó, a gente vê o processamento aqui, deu uma aumentadinha. Sempre quando eu entro no SDM, a gente dá para ver que tem um pico aqui, né, de processamento. Aumentei para 10.000, deu para ver aqui que subiu um pouquinho, né, o gráfico. Deu para subir um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o gráfico aqui, se eu consigo aumentar.
Aí, agora ficou melhor, a gente consegue ver melhor agora. Então, ó, aumentou um pouco. Agora eu vou colocar mais aqui, 20, eu coloquei 10 mil, vamos colocar 50 mil. Então agora a CPU, ela tá fazendo o quê? Entrando no meu programa, contando de 0 a 50 mil e fica presa aqui nesse programa. Ó, já deu para ver que aumentou aqui bastante, teve esse gap, ó. No momento que eu incrementei a variável, ela tá demorando muito mais para contar, né, o meu programa, e já tá, incrementou aqui. 50 mil, vamos colocar 70 mil. Ó, aumentei mais ainda o meu processamento, tá vendo? 90. 64%, então já deu, aumentou bastante aí. Vou colocar 100 mil. Tranquilo, 69%. 120 mil. 79% de processamento. Então esse gráfico aqui é no tempo real, vocês conseguem ver nos últimos 3, nos últimos 15 minutos. Então é bem legal isso daí, pessoal. Essa ferramenta, depois a gente vai ver com mais detalhe tudo que tem nela. A ideia agora é só a gente ver o processamento da CPU. 150 mil, será que já vai... Vamos colocar 135 mil. 86%. 140 mil. 89. Então eu vou colocar um valor aqui bem alto, pessoal, e observem aqui na CPU que no momento que eu colocar um valor bem alto, o que vai acontecer, né? Ele vai entrar no meu programa loop, não vai conseguir contar até o meu valor final e vai estourar os 10 milissegundos aqui, que é o tempo especificado do meu ciclo, né? Ele vai estourar o tempo do ciclo e aí minha CPU vai entrar em falha, e aí vocês vão observar que no momento que a CPU entrar em falha aqui, ela vai apagar os LEDs, ela vai reiniciar e a gente vai ver isso acontecer aí, beleza? Só para a gente ver aqui, né, na página inicial do SDM, quando a gente entra, a gente consegue ver aqui o modo da CPU. Minha CPU está em run, beleza? O hardware está em vermelho aqui porque eu não adicionei os modos de I/O que estão conectados fisicamente, mas isso não tem problema aqui para o nosso caso. Então eu vou colocar um valor bem alto aqui, por exemplo, já está em 91%, 140 mil. Então se eu colocar, acho que acredito uns 170 mil, ela já vai estourar o tempo ali. Vamos ver a da CPU. 170 mil, não estourou. 180 mil estourou, tá vendo? Minha CPU reiniciou na hora aqui, ó, tá vendo? Perdi a conexão, o meu SDM caiu também, ó, parou de mostrar aqui o gráfico, minha CPU tá reinicializando. A gente vai ver que ela vai voltar num estado diferente aí do que ela estava anteriormente, né? A gente causou um estouro de tempo de ciclo. Isso é uma das condições que leva a minha CPU a entrar no que a gente chama de modo service, é o que causa uma falha na minha CPU. Dá para ver aqui que o LED agora está vermelho e aqui embaixo também é um estado de service. Dá para ver aqui, ó, service, tá vendo? Ele voltou a contar. Então, quando a minha CPU está em modo service, ela não roda os programas. Então, por isso aqui, ó, aqui tá tudo assim, né? Tudo zerado. Ela zera o processamento, ela não roda os programas, tranquilo? Se a gente vir aqui na página inicial, ó, tá vendo? O modo da CPU, modo service. E aqui no próprio SDM a gente tem um logger, a gente consegue ver o que a CPU registrou. Olha o que aconteceu. Task class 1, o que é isso? Ciclo 1, violação do ciclo 1. O meu programa estava em qual ciclo? No ciclo 1, certo? Então se eu olhar aqui, o meu programa loop estava no ciclo 1. Maximum Cycle Time Violation, ou seja, eu tive uma violação do tempo do meu ciclo. Por que a gente configurou 10 milissegundos sem tempo de tolerância? A gente tinha configurado anteriormente, né? E aí ela reiniciou, a gente vê aqui esse erro aqui que aconteceu, beleza? Minha CPU entrou em modo service, tranquilo? Então, e depois como é que eu faço, né, pessoal? Se minha CPU está em service, como é que eu faço ela voltar para o modo run? Eu tenho que fazer o famoso warm restart, é ligar e desligar a CPU, por exemplo. Eu posso fazer isso tanto desconectando aqui os meus fios de alimentação, né? Ou simplesmente aqui no meu Automation Studio também eu tenho o Warm Restart aqui também, esse atalho que fica aqui, ó, tá vendo? Eu consigo dar um Warm Restart por aqui, eu clico, ele pergunta se eu realmente quero fazer isso, reiniciar meu hardware, vou reiniciar, vocês vão ver que a CPU vai reiniciar aqui e ela vai voltar no modo Run. Então quando eu tenho uma causa dessa, de parada da CPU, que faz ela sair de Run para Service, eu preciso fazer um Warm Restart, beleza?
Depois a gente vai ver como que a gente extrai log, como que a gente faz isso tudo. A aula hoje é para a gente ver os ciclos da CPU, não é ideia mostrar nada de diagnóstico na aula de hoje, mas a gente vai mostrando aí cada vez mais os features que tem disponível da BIR, beleza? A CPU já voltou, agora ela voltou para run, então agora ela vai voltar a rodar o meu programa aqui, por exemplo, né? Então agora eu consigo alterar de novo, ela volta a rodar o meu programa. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Uma aula um pouquinho mais extensa, mas tem bastante conceito. É importante saber esses conceitos do sistema operacional do controlador, se você quer entender mais a fundo para desenvolver as aplicações otimizadas, para desenvolver aplicações mais sofisticadas. É sempre bom entender o CLP que você está usando. Beleza? Tranquilo? Caso tenha qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.